Pessoal, o que o Brasil precisa para realmente mudar, o que as pessoas precisam saber, o que o eleitor do Bolsonaro, do Lula, o que o Brasil precisa saber para cobrar corretamente o sistema político do Brasil. Então vamos lá, galera. A gente tem um sistema que é democrático, presidencialista, que preza pela separação dos três poderes. Vamos ver aqui quem são esses três poderes. Temos aqui o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo é quem cria as leis, é o responsável pela criação da Constituição. Ele é o poder constituinte, aquele que constitui a Constituição, aquele que faz a Constituição. Tá? Então, nossa Constituição já é de 1988, já foi feita. Então, eles têm o poder de alterar a Constituição. Tá? O corpo do Legislativo é o Congresso Nacional. São os deputados federais e senadores, tá? Que compõem o Congresso Nacional. Aqui do lado, a gente tem o Executivo. Tá? O Executivo é quem controla o orçamento e também é subordinado às leis. O chefe do Executivo é o Presidente da República. Do outro lado, a gente tem o Judiciário. O Judiciário, tá? Ele é o guardião da Constituição, tá? Ele também está subordinado às leis, tá? E o corpo do Judiciário é composto pelo STF, pela segunda instância, pela primeira instância. Tem alguns outros detalhes aí, instâncias internacionais, etc. Mas isso é um assunto para um outro momento, tá? Então, veja bem, se o Executivo é subordinado às leis, se o Judiciário é subordinado às leis e o Legislativo é quem cria as leis, então esse poder aqui se sobrepõe aos outros. Na prática, não na teoria, não é isso que acontece, não é isso que a gente aprende. Como que isso acontece? Quando existe um atrito, por exemplo, entre o Executivo e o Legislativo, há uma chantagem entre um e outro. Por quê? Porque aqui no Congresso Nacional é quem pode impeachment o Executivo. Ou seja, ele pode criar um impedimento para que o presidente governe o país. Ou seja, se esse presidente aqui for desonesto, ele pode cair através do Congresso Nacional pelo impeachment e também através do sistema judiciário. Por isso que esses dois aqui estão sempre entrando em conflitos. Porque se esse sistema aqui, que é o executivo, se nós tivermos aqui membros corruptos, é função do judiciário condenar o executivo. Assim como aqui está cheio de corruptos, e a gente sabe que não são todos, mas são muitos, sempre há atrito entre o judiciário e o legislativo. O que acontece? Por que na prática o legislativo é o poder que se sobressai aos outros dois poderes? Porque como ele é o poder constituinte de fazer as leis, ele pode fazer leis para prejudicar o executivo, como ele pode fazer leis para prejudicar o judiciário. Então, na prática, o poder que realmente comanda o país, que manda no país, é o legislativo, tá? Então, são os deputados federais e senadores que compõem o Congresso Nacional. Enquanto o brasileiro não entender que 513 deputados e senadores com uma quantidade absurda de privilégios não trabalharem em prol do país, ficarem nessa chantagem, tá? Como aconteceu agora, recentemente, que o legislativo só aprovava os projetos do executivo se o executivo mandasse emendas parlamentares para cá, que a emenda ela não é ilegal, mas ela é imoral, tá? Para com a população, para com o povo, porque não precisa haver uma chantagem, eles já têm o próprio salário aqui, tá? Eles já são pagos e muito bem pagos, tá? Para fazer com que o país funcione, e fica fazendo chantagem com os outros poderes. Então aqui que precisa mudar, nós não precisamos de 513 deputados e senadores, tá? Nós precisamos de políticos honestos, de deputados federais honestos, de senadores honestos, tá? Que honrem com o compromisso de zelar pelo povo brasileiro, tá? Então se você precisa de educação aí na sua cidade, de saúde, de segurança, a gente tem que cobrar esse poder aqui. Esse é o poder que faz com que o país não cresça, tá? Não cresça, ou cresça numa velocidade muito pequena perto do potencial que o Brasil tem.